Assistir Star vs Source do Mal foi algo estranho pra mim. Por um lado, eu tive um dos maiores picos de felicidade em um desenho depois de assistir 2 temporadas iniciais incríveis, mas depois veio a decepção de assistir algumas das maiores desgraças de um show em muito tempo. Entretanto, nesse tempo todo que eu passei assistindo um desenho, tem um lado que me faz ter pesadelos à noite. Os mistérios. Star vs Source do Mal tem tantos tópicos interessantes que mudam totalmente a sua percepção sobre o desenho. Se você não sabe que um iceberg é basicamente uma imagem que contém diversos tópicos, onde quanto mais perto do topo, mais reconhecível e suave é o item, e quanto mais perto do fundo, mais obscura é a parada. Então, hoje eu decidi trazer o iceberg de Star vs Source do Mal pro canal. Nesse caso, se inscreve, porque a maioria de vocês não são inscritos. Se tiver uma grana sobrando, vire membro, porque hoje iremos investigar o misterioso iceberg de Star vs Source do Mal. Superfície. O péssimo final. Se você é inscrito no canal, não é segredo que Star vs Source do Mal teve um dos finais mais polêmicos e odiados das animações. Tudo isso aconteceu por algumas decisões muito bizarras de roteiro, como a mãe da Star virar uma vilã, a magia sendo destruída e Starco acabando junto. É impossível saber ao certo o que aconteceu internamente dentro da equipe de produção para o desenho cair em um abismo tão gigantesco, mas uma das teorias mais aceitas é a saída da revisora de continuidade da série na metade final da 4ª temporada. Eu pessoalmente acredito que a série tenha degringolado bem antes, e falo isso no meu vídeo de 1 hora criticando o desenho. Mas e você? O que achou do final da série? $650. 650 é daqueles números que só quem assistiu o desenho sabe onde veio. Mas pra você que não viu, por algum motivo todas as vezes que o desenho menciona dinheiro, o Marco vai estar com seus $650 para pagar. Isso foi tão frequente que até a Star faz uma piada com isso nas futuras temporadas. A origem do porquê 650 especificamente é incerta, mas eu acredito que eles tenham pensado em um valor aleatório e começaram a repetir ele para sempre. Star é bissexual. Sim, a Star é bissexual, mas o que leva esse item a Star no iceberg é provavelmente o jeito bizarro que sabemos dessa revelação. Basicamente, enquanto ela namorava o Tom, nós tivemos um episódio em que ela passaria o tempo com o Marco na versão crescido, e com a Bronzetta, que é essa menina aí. O estranho é que a Star fica toda boiola pros dois o episódio inteiro, o que sabe, ela não namorava? Ao meu ver, isso é tão bizarro quanto o episódio dos tacos, que os personagens ficam fazendo piada com a Star e o Marco terem um bebê. Por que eles fizeram isso? Qual é a sua cor favorita? O que você achou dos brownies da Star? Em quem você tem um crush? Isso se refere a uma piada no episódio que o Marco tem o seu crush revelado pela Jack. Basicamente, os personagens estão jogando um jogo de verdade ou desafio, só que na versão extrema aí você só pode falar a verdade. O jogo foi um caos, mas nele nós tivemos 3 perguntas. Qual a sua cor favorita? O que você achou dos brownies da Star? E em quem você tem crush? De alguma forma, todo mundo arranjou um jeito de mentir no episódio, mas foi algo engraçado e funcionou para a série. Um membro sem nome da Medical High Commission. Olha, eu não sei quem você é, mas eu tenho certeza que se você assistiu o show apenas uma vez, você não sabe o nome desse cara. É muito estranho porque ele é um membro da Medical High Commission, mas ninguém que eu conversei lembra o nome dele, mesmo ele tendo um episódio exclusivo mostrando o quanto ele é importante. Omnitrix Prime, ou simplesmente Omni, é um dos seres mais fortes da série que cuida do espaço-tempo, mas por algum motivo o nome dele é raramente mencionado na série. O retorno do braço monstro. Isso aqui foi frustrante. Na primeira temporada, nós tivemos um episódio aleatório em que a Star tenta consertar o braço do Marco, mas acaba ferrando tudo e dando um braço monstro malvado pra ele. No fim do episódio, tudo volta ao normal e o braço do Marco fica como antes. A questão é que depois disso, a série nos dá diversos foreshadows no braço do Marco, querendo indicar que ele não estava bem e possivelmente dando chances do braço monstro voltar no futuro, o que não aconteceu. Em um Q&A depois da série, os produtores chegaram a confirmar que o braço ainda vivia dentro dele, mas por que ele não voltou? Pra ser sincero, eu não ligo muito pra isso, não é como se um plot desses fosse muito interessante, mas é estranho pensar que eles desperdiçaram tanto tempo indicando que ele voltaria. O nome real da Ponyhead é Lilácia. Sim, a cabeça de pônei não se chama cabeça de pônei. No guia da Star e do Marco para zerar todas as dimensões, não só descobrimos que a Ponyhead é a irmã mais velha dentre elas, mas também descobrimos que seu nome real é Lilácia. Mas por algum motivo que sabe lá cargas d'água do porquê ela odeia ser chamada assim, então Lilácia acabou ficando como um nome esquecido na série. Águas Asas. Star e Marco deveriam ser inimigos.
É de conhecimento geral que Star vs Sword Mal seria um show bem diferente do passado, tanto que a ideia inicial era um show sobre uma garota que achava que tinha poderes mágicos. Inclusive isso vai ser bem útil, um dos itens mais abaixo do iceberg. Uma das ideias que foram mudadas durante a produção é que Star e Marco teriam uma relação de rivalidade originalmente. Aparentemente o Marco seria um grande fã de Dragon Ball, enquanto a Star seria uma garota mais Sailor Moon. Também temos a parada da varinha da Star quando colocadas na mão do Marco terem as mesmas asas da palavra Evil na logo do desenho, fora os inúmeros foreshadows do Marco malvado. Então, será que eles tinham planos para reutilizar essa ideia? O cara dos aniversários em todos os dias. Se eu tenho uma certeza nessa vida é que hoje é aniversário desse cara. E amanhã também. E também depois de amanhã. Provavelmente você não sabe quem ele é ou sequer o seu nome, mas isso foi uma piada reutilizada diversas vezes na primeira temporada, semelhante aos $650, onde toda vez que alguém mencionava aniversário, esse cara estava dizendo que era o seu aniversário. Foi mais uma das coisas engraçadas da primeira temporada de Star vs Sword Mal que foram esquecidas ao longo do tempo. Fico triste que tenham esquecido desse personagem. Intro alternativa. Shape of a star on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. The years start coming and they don't stop coming. O que foi isso? Eu nem sei o que pensar. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre como essa música surgiu ou quem compôs. Eu não sei se eles só utilizaram algumas partes de Reinaldo Shrek para ilustrar o produto da Disney ou essa música é nova. É bom lembrar que esses produtos são feitos para demonstrar a ideia que eles querem passar para os executivos da empresa, então é provável que em alguma variação disso tenha surgido o tema que tanto amamos. Tanto que foi esse o tema que foi pro piloto final. Acho que no mais eu destaco esse gato no final, me pergunto qual era o objetivo deles com isso. Funko 13 Lives. Bem, nem chegamos na parte amaldiçoada do iceberg, mas definitivamente é a coisa mais cursed daqui. Em 2017, quando o show ainda estava em seus momentos de glória, a Disney promovia alguns eventos da série com dublagem em tempo real numa live do YouTube, como se fossem VTubers na época. O que torna esses vídeos tão estranhos é porque eles foram gravações ao vivo dos dubladores interpretando os personagens, o que, sabe, era confuso. No mais, eram transmissões dos personagens respondendo perguntas dos fãs, o que eu consigo viver com a existência. A varinha da Star tem gosto de pipoca caramelizada. No guia oficial da Star e do Marco para zerar todas as dimensões, descobrimos que a varinha das rainhas tem um gosto e cheiro variável. Na varinha da Star especificamente, ela tem gosto de pipoca caramelizada. Isso também explicaria o motivo da Star morder a sua própria varinha diversas vezes ao longo da série. Toph foi um historiador. De acordo com Darren Nefcy no Reddit, em um AMA em agosto de 2019, o Toph foi um historiador e descobriu diversas coisas da família Butterfly que ninguém sabia antes. Por isso ele usou essa sabedoria para melhorar os seus poderes e se tornar malvado. Inclusive as marcas no ombro do Toph quando a Moon vai encarar ele representam as rainhas que ele tinha matado no passado. Os cachorros de laser são normais agora. No fim do desenho, a magia é destruída, e com a magia sendo destruída, todos os seres que dependeram dela para existir foram mortos. Então isso significava que todos os seres que usavam magias foram mortos? Bem, aparentemente não. Darren Nefcy respondeu que os cachorros de laser que a Star tinha criado continuavam vivos, mas perderam a capacidade de soltar laser. O que, sabe, é justo, mas isso nos deixa em dúvida. Até que nível as pessoas morreram? Tipo, o Pai do Tempo não deveria morrer? Ele é com certeza um ser que foi criado totalmente por magia. Então, a morte foi seletiva? Águas insondáveis. 7. Uma das coisas que mais me deixaram bravo nesse show é esse ser. Toph foi o maior antagonista da série. Apesar de ter os poderes de invencibilidade, ele era só um cara. Entretanto, o que tornava ele tão poderoso era o seu cérebro de 200 de QI. Por isso ele era um ótimo antagonista. Só que após a sua morte em Battle for Milne, o desenho nunca mais foi o mesmo. Os próximos antagonistas tiveram ideias centrais bem diferentes. O próprio desenho tomou um rumo diferente depois disso. Algo que foi muito triste, eu diria. Mas deixa eu te contar um segredo. Sabia que, na verdade, o show deveria ter um
antagonista final muito melhor e provavelmente mais inteligente do que foi o Toph. Seth foi um Septiriano mencionado no livro de feitiço da Star como o líder dos Septirianos, ou seja, o chefe do Toph. Seu objetivo seria exterminar todos os Milmianos, realmente sendo algo digno de um bom sinal. Mas, bem, por algum motivo ele nunca chegou a aparecer na série. Isso foi tão estranho que foram questionar a criadora Darren Nefs e o escritor Dominic Bisinhato sobre isso. Mas, por algum motivo, as respostas deles foram contrárias. Para Darren, Seth já foi morto há muito tempo. Já para Dominic, Seth está vivo e seria um antagonista se a série fosse renovada para uma quinta temporada. Então, no fim das contas, qual fim teve o Seth? Jack é uma sereia. Tá, essa é a parte do iceberg que você vai começar a ver algumas teorias malucas. Isso está se referindo ao fato do design da Jacqueline Thomas ser claramente inspiradas em coisas do mar, até pelo cordão que ela tem na concha. E no geral a teoria é só o pessoal dizendo: "Hey, a Jack tem um design inspirado numa sereia", ou "Olha essa concha no design dela". Pra mim isso não significa nada, e pra vocês? Star é a verdadeira vilã da série. Bem, não é surpresa pra ninguém que eu não gosto dessa personagem, mas tem uma coisa em especial aqui. A Star cometeu um crime gigantesco no final. Pra quem não sabe, o fim da série é com a Star decidindo que destruir a magia seria a melhor maneira de solucionar os problemas. Só que ela esqueceu que pra isso acontecer, a Star teria que matar todas as criaturas que dependiam de magia para viver, inclusive a Medical Recommission. E isso foi triste, só não tão triste quanto o que ela fez com o marco de unificar a Terra em Mjolnir. Porque, meus amigos, os humanos são mostrados tendo problemas com monstros. E isso provavelmente causaria alguma guerra. Fora que só pioraria o problema de racismo de Milmianos com monstros, com agora uma raça a mais. E, meus amigos, vocês já pararam pra pensar o quão babaca ela foi com o Tom durante a série? Literalmente sendo uma péssima namorada e escondendo dele o beijo que ela teve com o Marco enquanto namorava o Tom. Então Star, as coisas são complicadas pra você. As profundezas. Eclipse namorou o Toph. Essa provavelmente é verdade, por incrível que pareça. No livro de feitiços, cada rainha de Mjolnir tinha uma seção para escrever alguma coisa. Enquanto a maior parte do livro é divertida e alegre, mostrando a vida de cada princesa, a parte da Eclipse é dark e sombria, o que faz sentido considerando o nível da rainha que ela era. Mas tem uma parte que me chamou a atenção. Ela fala sobre as suas experiências namorando monstros e lá estava. Dentre muitas criaturas, nós temos os Septirianos. Prós e contras lembram muito o Toph aqui, em especial a descrição. Provavelmente quer matar a sua mãe. Isso é realmente alguma coisa quando você para pra pensar que Eclipse teve a sua mãe morta. Stark é o destino final do desenho. Stark é provavelmente o chip mais forçado e polêmico das animações. Eu citei isso inúmeras vezes no meu canal e essa altura não deve ser segredo pra ninguém. Por isso muitos fãs criaram a teoria que Stark está predefinido no mundo do desenho e não importando o que aconteça, ele seria o destino final para os dois personagens. Isso provavelmente se refere a como relacionamentos dos dois no passado foram atrapalhados para eles acabarem juntos. Gosto de mencionar como Marco teve a interrupção da lua quando foi beijar a Jack pela primeira vez. A Star por sua vez teve muitas tentativas em outros relacionamentos, mas parecia que não importando o que acontecesse, isso não poderia prosseguir. Então, é verdade que Stark é o destino do desenho? Eu pessoalmente acredito que não. Apesar de eu não me surpreender mais com o rumo que essa série poderia tomar, Darren Nefs não parece ser o tipo de pessoa que acredita muito em destino. Afinal, como ela falou uma vez, essa história de príncipe encantado é besteira. Eu coloquei Star e Marco namorando outras pessoas no passado para eles aprenderem sobre más experiências em relacionamentos. E apesar de eu discordar muito do rumo que a Darren decidiu tomar, não acho que ela colocaria profecias em seu show. Nefs Channel. Ok, isso foi estranho. Nefs é um canal no YouTube de ninguém mais, ninguém menos que a criadora do show, Darren Nefs. Aqui nós conseguimos acompanhar a evolução da Darren como artista e criadora de histórias, o que eu diria ser muito interessante. Vemos que ela desenvolveu uma série de curtas bizarros no YouTube sobre coisas que passavam em sua mente, mas era só isso. No meio de tudo isso, nós temos muitos projetos que eu diria serem artísticos. Pra falar a verdade, eu não sei se esses vídeos têm alguma explicação ou significados, mas eu genuinamente acredito que quem fez quer passar uma mensagem.
Acima de tudo, eu diria que esses vídeos mostram algo mais importante que qualquer outra coisa, a evolução de Daryl. É meio claro que ela não conseguiu ser a criadora de Star vs Source do Mal de um dia pro outro. Apesar das minhas críticas ao prosseguimento da obra, eu admiro muito o esforço que a crew teve nas 2 primeiras temporadas, e esse canal do YouTube só evidencia isso. Antes de seu lançamento, Daryl passou 8 anos treinando e melhorando até finalmente conseguir finalizar. Então, se algum dia você quer chegar em um lugar que você não se vê chegando hoje em dia, tente começar fazendo o simples primeiro. Escuridão profunda. Ok, antes de qualquer outra coisa, eu queria dizer que essa parte é um pouco mais pesada que a maior parte do canal. Não é nada demais, mas aqui eu comento alguns temas que podem incomodar espectadores mais novos. Então, se você costuma estar no meu canal só pra ver coisas alegres, aqui pode ser um bom momento pra sair. Nesse caso, muito obrigado por me ouvir até aqui. Se inscreva no canal, dê o like se gostou do vídeo, e eu espero te ver de novo por aqui. Mas se você escolheu prosseguir com o vídeo, Festive é alcoólatra. No livro de feitiços, descobrimos mais sobre a origem de cada rainha. E dentre elas, Festivia, ela é a rainha mais divertida e energética, tendo algumas características diferentes. Até aí normal. Mas tudo fica estranho quando você começa a analisar o comportamento dela, sendo descrita como uma pessoa muito festeira e sempre segurando seu cálice. Essa teoria não é baseada em nenhuma outra coisa, mas é estranho pensar que ela sempre anda por aí com seu cálice sendo festeira. A morte de Justin. Depois de Skywayne, a Rainha das Horas, o próximo membro da família Butterfly é Justin. Ele é descrito como um ser muito extravagante e autoconfiante, mas tinha a questão que acabou prejudicando. Justin era um homem e ele até chegou a ser rei, ou melhor, rei-rainha nas palavras do livro. Mas assim que Solaria nasceu, ele teve que ceder o seu trono. Entretanto, o motivo da sua morte é desconhecido, e é dito por aí que a Star viu seu esqueleto em um dos episódios. Eu pessoalmente não consegui encontrar o frame. Baseado na história da Rússia. Vamos lá, eu não sei como começar isso, mas aparentemente Star vs Source do Mal é comunista agora. Eu diria que essa teoria é uma piada completa, mas talvez ela tenha alguma verdade. A questão é que Mjolnir é uma monarquia absolutista com uma classe trabalhadora pobre vivendo. Ou seja, para você que faltou nas aulas de história, Mjolnir tem um poder total controlado em uma rainha ou rei, possuindo uma classe trabalhadora que é sempre ofuscada pela nobreza. Com as classes divididas, ainda teria uma outra classe que vive brigando com a pobreza, sendo os monstros. Isso representaria a Guerra Civil Rússia, que rolou após a monarquia perder o poder. Ou seja, no caso do desenho, no momento em que a Eclipse assumiu o trono. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê, essa teoria parece mais uma piada de 1º de abril, mas tem algo realmente interessante aqui. Eu não vou explicar o resto dela, porque esse iceberg vai virar mais uma aula de história do que qualquer outra coisa, mas se você quer parar pra ler, aqui está na tela como alguns membros da família Butterfly são semelhantes a membros da família real russa. Starko vai acabar. Tá, se você é fã de Starko, fique feliz, porque isso definitivamente não vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia de onde isso surgiu, mas Starko definitivamente não acabaria. Darren afirmou diversas vezes que Starko sempre foi planejado para ser o casal final. Fora que eles ferraram todos os outros chips para a existência desse. E no AMA final de Star vs Source do Mal, Darren disse que não sabia onde esses dois estavam, mas tinha certeza que eles realmente estavam se amando muito. Então, Starko provavelmente vai acabar juntos. Os chocolates da Eclipse contêm álcool. Eclipse é dependente de chocolate, isso fica evidente quando ela sempre come chocolate, por mais difícil ou complicada que seja a situação. Uma das teorias por trás disso é que dentro desse chocolate teria álcool. Quando isso foi perguntado no Tumblr da Sabrina, uma escritora do show, um anônimo respondeu basicamente dizendo que eles contêm uma bebida alcoólica. E basicamente isso. É dito que a própria Sabrina teria respondido isso, mas preferiu se manter em anônima. Gravity Falls, Rick and Morty e Star vs Source do Mal são no mesmo universo. Eu diria que isso é mais sobre referências dos shows em outros desenhos, mas não há nada de errado em acreditar nisso. A teoria usa como fato algumas referências de Gravity Falls em Star, como os gnomos de Gravity Falls aparecendo escondidos ou o Sus supostamente aparecendo em Star. Dali temos a famosa referência entre Gravity Falls e Rick and Morty, onde os itens do portal do Stan aparecem no episódio Rick. Ao meu ver, os desenhos não são exatamente do mesmo mundo, porque se fosse só por essas referências poderíamos ligar Gravity Falls com Amphibia e Amphibia com Dollhouse, mas é entendível pensar que eles existem no mesmo universo. Eu diria que isso vai de cada fã acreditar. O episódio piloto perdido.
Por muito tempo foi de conhecimento geral que Star vs Força do Mal passou por muitas mudanças durante a sua produção, indo de uma garota que sequer teria poderes mágicos até ela de fato ter poderes mágicos. Posteriormente também foi descoberto que o desenho foi recusado pela Nick, o que sabe, é estranho afinal mesmo com as mudanças o piloto inicial do desenho que tinha sido vazado havia sido bem promissor. Mas bem, no início desse ano foi vazado o piloto que foi entregado à Nickelodeon. E bem, aparentemente o desenho contaria a história de Star pensando que tinha poderes mágicos enquanto essa outra criatura que eu nem sei explicar o que existia. Aparentemente ela ficaria aparecendo e sumindo sempre que alguém que não fosse a Star chegasse. Enquanto isso a garota teria que provar que seus pensamentos eram reais e ela não é louca. E eu acho que dá pra ver pela minha voz que eu não tô muito empolgado com isso. Eu realmente não gostei desse produto e imagino que ele viraria aqueles desenhos tipo Kid vs Cat que ninguém lembra depois de 5 anos que eles foram lançados. Felizmente o projeto chegou nas boas mãos da Disney no futuro. Star terminou com Tom porque ele abusou dela. Star e Tom namoraram no passado entre os 13 anos, mas terminaram posteriormente. Entretanto, enquanto a Star superou, o Tom virou alguém que não podia acreditar nisso e queria Star de volta. Por isso ele queria prender a alma da Star a ele para eles namorarem. E falando sobre a lua sangrenta por um instante, é estranho como o Tom estava ridiculamente bravo com o Marco depois de ele atrapalhar o encontro dos dois. Inclusive esse é outro ponto, o Tom é uma pessoa muito raivosa e que por vários momentos durante as 2 primeiras temporadas passou do ponto, demonstrando uma raiva excessiva. Essa teoria diz que por todas as suas características, Tom foi um namorado abusivo para Star e o motivo dos dois terminarem foi a Star perceber isso. Inclusive, quando Tom aparece pela primeira vez, a Star é mostrada como alguém que não vai muito com a cara dele. Meu take sobre isso é que o Tom definitivamente não é um abusador, ele só é uma pessoa mentalmente instável que não consegue entender os seus erros. Fora que quando ele percebe que o jeito que ele estava tratando as coisas era errado, o Tom vai atrás de tentar ser alguém melhor e ter uma paciência maior. Quero trazer o take da Darren Neves sobre o personagem aqui também, onde a criadora disse que a sua inspiração para o personagem foram todas as suas experiências ruins com ex-namorados. E apesar da Darren claramente não ligar muito pro personagem, eu entendo que ele só foi inspirado em um bando de adolescentes que foram idiotas. Fora que quando Tom percebeu que o que ele estava fazendo era errado, ele mudou com o tempo e se tornou alguém bem melhor. Uou, quem diria que um desenho que eu falo tão mal aqui no canal teria um iceberg tão interessante, não é mesmo? Isso vai dar trabalho pra caramba, então se você realmente gostou do vídeo, dá like, é de graça e me ajudaria muito. Se você quiser me ajudar mais ainda, se inscreve no canal e comenta mais alguma coisa. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.